Salmo 42. Por que estás abatida, ó minha alma? Antes de ler o Salmo 42, nós podemos observar que a atribuição desse hino aos filhos de Corá é uma mensagem sobre a misericórdia de Deus. A rebeldia de Corá, pelo menos 400 anos antes da composição desse salmo, levou à morte dele e de milhares de outros. Esse relato está em Números 16. Na leitura desse registro, a abrangência do castigo não fica completamente clara. Fala das famílias, até das crianças, isso está lá em Número 16, 27, e depois diz que foram engolidos pela terra as casas, os pertences e os homens envolvidos. Números 16, de 31 a 33. Outro texto tira a nossa dúvida quando diz explicitamente: mas os filhos de Corá não morreram, em Números 26, 11. Ora, observando a gravidade do desrespeito demonstrado por Corá, Deus poderia ter acabado com a linhagem desse levita. Mas o Senhor deu oportunidade para outras gerações dessa família se mostrarem diferentes. Ao invés de se rebelar contra o Senhor, os filhos, os descendentes de Corá, se dedicaram ao louvor a Deus. Escreveram alguns salmos lindos e cheios de reverência para com o Senhor. O tom e a mensagem do Salmo 42 sugerem circunstâncias como os apertos que Davi passou quando fugiu de Absalão. É bem possível que esses outros compositores acrescentaram o seu hino à coletânea para reforçar a confiança do rei nesses momentos difíceis. A corça, um tipo de cervo, é citado na ilustração do desejo do autor pela presença de Deus. O verso 1 e 2 descreve isso. Como um animal precisa de água para sobreviver, nós precisamos de Deus para a nossa sobrevivência espiritual. O autor não apenas tolera a presença de Deus, ele a busca ativamente e não vê a hora de estar na presença do Senhor. Outros tentaram tirar esse conforto, sugerindo que Deus havia abandonado seu servo. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Isso está no verso 3 do Salmo 42. Diante da aparente derrota, o rei e seus inimigos concluíram que este estava sozinho, sem nenhum apoio divino. Mas, com certeza, uma das táticas mais eficazes dos inimigos do Senhor é semear dúvidas no coração do discípulo. Foi a tática do embaixador da Síria, que procurou desanimar o povo de Jerusalém, lá em 2 Reis 18. Davi entendeu que os desafios de Golias eram uma afronta dirigida aos exércitos do Deus vivo, em 1 Samuel 17, 36. E Nabucodonosor, o rei da Babilônia, usou a mesma abordagem numa tentativa de intimidar 3 homens judeus, lá em Daniel 3,15. Ora, em todos esses casos, os servos de Deus mantiveram a sua confiança em Deus e saíram vitoriosos. O autor do Salmo encontrou consolo quando pensou no seu grande privilégio de adorar ao Senhor e conduzir outros
a honrarem o mesmo Deus. Isso está no verso 4 do Salmo 42. Com esse pensamento confortante, o salmista cantou o refrão do seu hino. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. No verso 5, o mesmo refrão, repetido também no verso 11 e também no Salmo 43, 5. Um salmo que o salmista viu em si um conflito entre os seus sentimentos, dizendo que estava se sentindo abatido dentro de si, da sua alma, e as suas convicções. Ele diz, lembra-me, portanto, de ti, no mesmo verso. Quando ele focava as suas circunstâncias, ele sentiu-se como alguém sendo martelado pela força de uma grande catarata. Lá no verso 7, mas ele conseguiu acalmar a sua alma quando olhava para Deus e orava. Diante das perseguições e acusações dos seus inimigos, o autor do Salmo 42 foi sincero em admitir a dificuldade. Ele se sentiu solitário, abandonado por Deus. E foi exatamente esse sentimento que seus inimigos queriam cultivar e manipular para derrotá-lo. Isso está lá no verso 10. Mas quando os adversários cantavam o seu refrão, o teu Deus onde está, esse servo respondia com seu próprio refrão de confiança, no verso 11. Confiando em Deus, ele sairia do perigo e das ameaças dos inimigos para adorar o Senhor. Mesmo as pessoas que servem ao Senhor passam por momentos difíceis às vezes. Injustamente são perseguidos por adversários de Deus, mas, como o autor do Salmo 42, elas podem achar conforto, consolo e esperança em Deus. Querido amigo, você pode hoje estar passando por esta situação, por esta dificuldade de estar sendo perseguido, passando por lutas, estão dizendo que o seu Deus está ausente, que você está só. Mas creia tão somente que Deus não desampara os seus. Ele diz, nunca vos deixarei, jamais vos abandonarei. Que Deus o abençoe. Tenha um dia maravilhoso na presença de Deus.